capítulo 1, a partir do versículo 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a oração é chamada de um meio de graça. É uma graça que Deus nos concedeu para falar com Ele. Nós falamos através da oração com Deus vivo e verdadeiro. Não importa o lugar onde possamos estar, quando abrimos a boca para falar, Ele diz que ouve as nossas orações, tudo por causa de Jesus, né? Que morreu, ressuscitou, está à direita, intercedendo por nós. Como é glorioso! Às vezes a gente está assim, desejoso de ter um conhecido humano para nos ajudar em alguma área da vida. Pois bem, nós temos alguém que é muito superior. Diz a passagem que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa disposição, Deus concedeu esse instrumento, este meio, que é favor não merecido. Por meio dela, podemos lançar todas as nossas preocupações ao nosso Deus. Inclusive, há recomendações, Paulo falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Existe essa graça que a gente, no divã, vamos deitar no divã de Deus e falar do que nos preocupa, porque ele ordena isso. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, né? Então nós devemos obedecer à ordem divina. Podemos pedir coisas terrenas e espirituais. Sim, podemos pedir poder para evangelizar, sabedoria para falar do evangelho, mas podemos pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, nós podemos dirigirmos a Deus pedindo por coisas espirituais e por coisas terrenas. Pela oração, fazemos ao Senhor confissão de nossos pecados e agradecemos pelas bênçãos recebidas. Não é só pedir, mas também reconhecer as falhas, porque diz a Escritura que não há homem que não peque. Então, nós somos tendenciosos a cair e Jesus nos ensinou que nós devemos orar a Deus, falar com Deus dos nossos pecados, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse o salmista. Mas não só confessar, mas agradecer, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós
e por isso estamos alegres. E aí nós precisamos enumerar a Deus as coisas desta vida, o pão nosso de cada dia, a respiração, o ar e tudo mais, mas como também a eleição, a santificação, a justificação, a glorificação, são bênçãos espirituais. Nós podemos usar a gratidão e a confissão. A oração é um instrumento em que podemos louvar a Deus, mas também interceder pelo próximo. Nós podemos exaltá-lo não só através do louvor, mas através das nossas palavras dirigidas a ele, falando da grandeza dele, do poder dele, dos feitos dele, né? Dos seus atributos comunicáveis, dos seus atributos incomunicáveis. Então nós podemos exaltar, glorificar a Deus, falando bem dele na própria oração. E também é muito salutar, lembrar que nós podemos orar por qualquer pessoa, com exceção dos que já morreram, né? E com aqueles que cometeram o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esses estão excluídos na oração. Os que já morreram, não podemos mais interceder, e os que cometeram pecado do blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, os demais homens, até homens que ainda não nasceram, nós podemos orar, podemos interceder. Tudo isso é um instrumento maravilhoso da oração. Enfim, é um poderoso instrumento para falar com o Todo-Poderoso pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que na oração, no final, nós falamos em nome de Jesus. Porque nós não temos cacife, nós não temos qualidades pessoais para estar na presença do Senhor, a não ser pelo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. E o próprio Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu darei. Contudo, nós não sabemos e nem usamos devidamente este meio de graça. Assim como alguém pode pegar um instrumento de morte, um revólver, por exemplo, eu não saberia manusear. A gente não sabe que aperta o gatilho, mas às vezes tem travas, tem isso, tem aquilo. A gente não sabe manusear, carregar. Alguns também não sabem orar, não sabem como usar este meio que Deus estabeleceu, né? Os próprios discípulos falaram ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Em outra passagem nos é dito que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o certo é que o cristão, nós, não temos a habilidade de orar. Tiago chega a dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, irmãos, olhando para a oração do apóstolo Paulo, encontraremos elementos e pedidos que, se estiverem presentes em nossa súplica, que procede do nosso coração, não só sentiremos prazer em orar, bem como a certeza de que seremos ouvidos e atendidos, como bem afirmou o apóstolo João, dizendo: olha o que João disse acerca da oração que está dentro da vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, a certeza que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a oração, para ser eficaz, tem de estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu os remeto a pensar nessa oração de Paulo, porque é uma oração inspirada. Foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever. Então, ali nos aponta o caminho da oração eficaz. Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos
de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Portanto, vamos extrair algumas lições preciosas da oração paulina, usando o seguinte tema para a nossa meditação: oração que agrada a Deus. Tem oração que agrada a Deus, tem oração que não agrada a Deus. É dito que no culto que Caim ofereceu, de Caim e de sua oferta, não se agradou o Senhor, mas se agradou de Abel e da sua oferta. Então, a nossa oração pode ser agradável ou pode ser desagradável. O queremos aprender a oração que agrada a Deus. Em primeiro lugar, a oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus tem como um dos elementos as ações de graça. Porque podia ser confissão de pecado, podia ser louvor, podia ser intercessão, né? Mas esse elemento é muito importante. A oração que agrada a Deus tem como um dos elementos as ações de graça. Vamos ver aí o 15, o que diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, ele menciona aqui que ele rende graças sempre, não cesso de dar graça. É ele mesmo que também escreve aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor tem feito maravilhas na vida dos homens e mulheres deste mundo e em nossas vidas, como declarou o salmista. Deus tem feito maravilhas. O Salmo 33 diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Não importa para o lado que nós possamos olhar, ali tem a mão bondosa de Deus sustentando toda a criação, toda a criatura, para o louvor da sua glória. Logo, a gratidão deveria ser um elemento presente em nossas orações, como era na vida do apóstolo Paulo, que diz no 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Se eu contemplo as obras de Deus, então eu deveria render graça pelo feito dele, pela obra dele. Ele faz isso em sua carta, esse agradecimento aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, a Timóteo e a Filemon. Todas essas cartas nós vamos agradeço a Deus, agradeço a Deus. De modo geral, a gratidão do apóstolo não se baseia em benefícios pessoais recebidos, mas sim nas maravilhas que Deus operava na vida de terceiros. Ah, pastor, eu vou agradecer o quê? Não recebi uma comida, não recebi uma roupa, não recebi um emprego, não recebi um dinheiro. Não é só por isso que se agradece, não. Agradece por tudo que Deus tem feito na nossa vida e na vida do outro, como Paulo estava fazendo. Se Deus não está fazendo nada na sua vida, você não consegue enxergar, olhe para o outro e diga: eu agradeço porque fulano tem emprego, eu agradeço por alguém ter saúde, eu agradeço por ele ter uma casa, eu agradeço porque ele está na fé. Eu começo a agradecer. Nós precisamos fazer com o apóstolo Paulo, está agradecendo por algo que não foi feito na vida dele, mas na vida do outro. Maravilhoso, né? Temos estado atentos aos feitos do Senhor ao nosso redor? Eu não agradeço simplesmente por quê? Porque eu não consigo enxergar nem na minha vida, nem consigo enxergar na vida do outro o que Deus tem feito. Logo, as ações de graças não estarão presentes na nossa oração, porque a gente não consegue ver o que Deus está fazendo ao nosso lado e em nós. Ou será que o excesso de preocupação com os nossos próprios dilemas tem nos cegado
para as obras que Deus realiza na vida do próximo. Será que nós somos cegos? Sabe, a gente anda tanto, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Essa apreensão faz com que a gente não enxergue o que Deus está fazendo. O auxiliado, o profeta, viu um exército, um grande exército, cercando, e ele entrou em desespero. Meu pai, o que é que vai acontecer com a gente? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Ele viu um exército invisível guardando o profeta. Oh, meus irmãos, nós não podemos agradecer porque não enxergamos, não estamos vendo, né? A ausência desse tipo de gratidão em nossas orações não é um acaso. Ela denuncia o nosso egoísmo. Ao negligenciarmos a alegria pelas bênçãos alheias, falhamos no cumprimento do segundo grande mandamento que diz. Qual é o segundo grande mandamento, Mateus 23:9? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem não agradece, peca. Porque agradecimento é obrigação, é dever, é ordem. Se eu acho que não tenho sido abençoado, eu tenho sido abençoado, que é a ingratidão não reconhecer, mas Deus tem feito alguma coisa na vida do outro. Então, eu sou obrigado a agradecer. Então, essa ausência de agradecimento nas orações comprova a falta de visão, de egoísmo da nossa parte, em especial de amor ao próximo. Ao observarmos a vida do apóstolo Paulo, percebemos que sua gratidão pelo próximo não era um evento isolado ou passageiro, mas uma prática constante, como ele mesmo declara. Veja, não é que ele via assim, eu agradeço pelo reverendo Cândido ter chegado na igreja. Não, ele estava sempre agradecido. Agradeço pelo reverendo Cândido, hoje, amanhã, depois eu agradeço. Observe 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não paro de dar graça, continuo dando graça, nunca esqueço de dar graça. Muitas vezes, nossas orações não recebem respostas imediatas. O atendimento pode levar dias, meses ou até anos. Nós sabemos disso. No geral, não adianta que a gente orou e recebe automaticamente, não. Nós oramos. Diz a palavra de Deus que Isaac orou por 20 anos para que Rebeca desse à luz, né? 20 anos orando. Então, nós sabemos que Deus aparentemente está demorando, mas ele nunca chega atrasado. Durante esse tempo de espera, somos incansáveis em clamar e em solicitar que outros intercedam por nós. Quantas igrejas a gente passa deixando o nome nosso num lugar lá de oração. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. E continua orando. Nós insistimos, como Jesus mesmo recomendou, perseveramos em oração. Contudo, assim que recebemos a bênção, nossa gratidão se limita a uma prece rápida e logo avançamos para o próximo pedido, esquecendo de nos demorar no louvor. Deus abençoe. Obrigado, Deus, por ter me dado isso aqui. Bom, é a única oração que nós fazemos, se lembrarmos de fazer. Porque daqui a pouco já temos um outro pedido a alcançar. Então vejam, meus irmãos, que Paulo não fazia assim. Paulo disse, não cesso de dar graças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu recebi foi há 10 anos atrás. Agradeça, porque antes daqueles 10 anos, você precisava muito daquilo e Deus te abençoou. Então hoje você traz a memória. Oh Deus, obrigado por aquele livramento, obrigado por aquela cirurgia, obrigado por ter me conduzido em paz. Preciso estar sempre me referindo ao que Deus já fez por nós, pelos nossos irmãos.
Contudo, assim que recebemos a bênção, nossa gratidão se limita a uma prece rápida. Essa não deve ser a nossa postura. Precisamos cultivar o hábito de, em nossas orações, fazer memória constante das bênçãos já alcançadas, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que declara, 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nossa amnésia espiritual, diante das respostas divinas, nos faz cair no pecado da ingratidão. Sim, a gente tem livro de pedido de oração. Em qualquer lugar de igreja tem um livro de pedido de oração. Só não tem um livro da resposta das orações. Ninguém nem sabe o que foi respondido. Só tem lá os pedidos. Mas ninguém tem um caderno para lembrar o que Deus fez. Tem um hino que diz, né? Dize de uma... Conta muitas bênçãos, dizem quantas são, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Mas a gente não lembra, já esqueceu, não sabe o que Deus fez, né? Temos essa amnésia. Agimos como os 9 leprosos, que embora tenham sido curados, não voltaram para agradecer ao Senhor Jesus pelo milagre recebido. Não é por acaso que nos distanciamos da adoração pública e da vida devocional. Uma vez que nós não agradecemos, então não percebemos o que Deus tem feito. E como achamos que Deus não tem feito, por que eu vou adorar? Perder meu tempo? Por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou orar se eu não estou recebendo absolutamente nada? Então, a partir de hoje, muda essa atitude. Começa a agradecer o que Deus tem feito na nossa vida, na vida dos irmãos. Isso acontece porque deixamos de reconhecer tudo que o Senhor tem nos concedido. O fôlego de vida, o sustento da família, até o trabalho, nossos bens e, acima de tudo, a nossa salvação eterna. Não podemos dizer como o salmista, infelizmente, uma vez que nós não percebemos os milagres de Deus, Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele sabe o que Deus fez. A pergunta que está, o que é que eu vou dar a Deus pelo que Ele tem feito a mim? Mas nós não podemos fazer essa pergunta se nós não estamos enxergando o que Deus está falando. E aí Ele diz o que vai fazer. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No dia da angústia, no dia do sofrimento, oh Deus, me dê a cura, oh Deus, me dê um emprego, oh Deus, me dê isso. E se o Senhor me der, eu farei isso e farei aquilo. Cadê o cumprimento dos votos que demos a Deus? O salmista está plenamente consciente que Deus tem feito e ele diz que vai adorar a Deus, ele vai louvar a Deus e vai cumprir os seus votos ao Senhor. Infelizmente, nossa postura tem sido a de pedintes, mas raramente a de adoradores gratos. Qualquer obstáculo se torna desculpa para obtermos nosso louvor no meio da congregação, o que é, em essência, um pecado. Como o pecado gera morte, a ingratidão adoece nossa saúde mental, emocional e física. Diz a ciência que a gratidão fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse e a ansiedade e regula a pressão arterial. Então, se alguém está com pressão arterial alta aí, é porque não agradece. Vá fazer um teste. Se está ansioso, é porque não agradece. Se está fraco, toda hora está gripado, toda hora está com uma doença, é porque não agradece. A ciência diz isso. Nós precisamos agradecer a Deus.
Ao sermos gratos, ativamos o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e fortalecendo nossa resiliência e nossos laços sociais, diz a ciência. Como faz bem ao indivíduo, segundo as ciências, render graças. Ele não se refere nem a Deus aqui, propriamente o Deus vivo. Só a prática do agradecer já vai dar saúde a todos nós. Que possamos lembrar das escrituras que diz no livro dos Salmos. Vamos ver o Salmo. O que é que diz o Salmo 50, 23? Vamos ler. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É culto de ações de graça, sacrifícios de ações de graça. E Deus vai mostrar o caminho da salvação. Ao expressarmos nossa gratidão a Deus, é comum nos concentrarmos apenas nas bênçãos materiais. Quando a gente pensa em dádivas presentes, está dizendo o emprego, o dinheiro, a saúde. Geralmente a gente só pensa nessas coisas. Não que elas não sejam bênçãos que também vêm de Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Embora não haja erro em agradecer pelo sustento físico, precisamos também cultivar a memória das bênçãos espirituais, que são eternas e fundamentais para a nossa caminhada, como Paulo fez no primeiro capítulo dessa carta, dizendo, quando Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, no terceiro versículo, ele já começa bendizendo a Deus. Observe, e ele está preso, o apóstolo Paulo está preso. Era para o homem estar chorando, mas o que ele diz, Efésios 1, 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele se inclui aqui. Ele tem motivos para agradecer, mesmo tendo a liberdade privada, mesmo não tendo todo o conforto do mundo, ele louva a Deus, ele engrandece a Deus. Então, muitas vezes a gente está com cara fechada, não quer louvar, não quer adorar, abandona a igreja. Paulo não, ele agradece a Deus mesmo em circunstâncias desfavoráveis. No texto da nossa meditação, o apóstolo destaca e agradece a Deus por duas virtudes essenciais presentes na vida daqueles irmãos. Ele está agradecendo, mas está agradecendo pelo quê? Não é por dinheiro, não é por causa da saúde, não é por causa de uma família, por causa de um casamento, por causa de um filho. Podemos fazê-lo, mas ele está agradecendo por duas virtudes, a fé e o amor. Ele declara no versículo 15, comigo, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Ele viu algo na vida deles, ou ele soube de algo na vida deles e disse, eu louvo a Deus porque vocês creem em Jesus. Eu louvo a Deus porque vocês amam os seus irmãos em Cristo Jesus. O amor fraternal. Já paramos algum momento para agradecer ao Senhor por ter removido o nosso coração de pedra, substituindo-o por um coração de carne? Quem aqui já sentou e dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez essa cirurgia secreta em mim, pelo Espírito Santo e pela palavra, mudou a minha vida. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E Deus fez secretamente essa cirurgia sem a gente marcar, sem a gente levar qualquer exame. Ele veio invadir o nosso interior e mudou o nosso interior. Por que a gente não agradece ao Senhor? Oh, Deus, obrigado. Eu era cego, agora vejo. Eu estava perdido,
eu fui achado. Nós precisamos começar a agradecer por essas coisas. Quando foi a última vez que rendemos graça pelo dom da fé e do arrependimento? Obrigado, ó Deus, pelo dom da fé. Obrigado a Deus pelo dom do arrependimento. Instrumentos indispensáveis para a nossa salvação. Temos demonstrado gratidão a Cristo. Irmão, ninguém nasce com fé, ninguém se converte. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo usando a palavra que faz com que a fé seja implantada em nosso coração. É motivo de render graças. Temos demonstrado gratidão a Cristo por nos libertar do império das trevas, da escravidão da nossa velha natureza e deste mundo caído? Sim, diz o apóstolo Paulo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres do pecado, livres da morte, livres do diabo, livres do velho homem, livres dessas crenças erradas e comportamentos errados, porque o Filho nos libertou. E fomos comprados por um preço, o sangue precioso de Jesus. Por que não estamos dando graças? Por que não estamos elevando as nossas vozes aos céus e agradecendo por essas coisas? Será que temos dedicado tempo para mencionar nossa gratidão por sua graça, que nos conserva em seu caminho e nos santifica dia após dia? Vocês lembram quantos que estavam conosco e agora longe estão? Por que nós estamos de pé? Porque diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós estamos de pé porque, diz Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O apóstolo demonstra esse padrão em sua intercessão pelos de Éfeso, destacando especialmente a fé no Senhor Jesus. É fundamental reconhecer que não nascemos com a fé salvadora. Preste atenção a isso. Ninguém nasce com a fé salvadora. Não é que ela está lá escondida no canto do nosso coração, aí o Espírito rega o nosso coração e ela brota. Não, não tinha essa semente lá. Ele implanta essa semente e ele mesmo é a água viva que faz a semente nascer. A fé nos foi graciosamente concedida pelo Espírito Santo no momento em que o Evangelho nos foi comunicado, como está escrito. Então, é o Espírito Santo usando a pregação que faz com que a fé chegou ao nosso coração. Como diz Efésios 2:8. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós poderíamos traduzir que a salvação não vem de nós, ela vem de Deus realmente, mas também a fé não vem de nós, vem de Deus. Na verdade, toda boa dádiva vem de Deus. Tanto a salvação quanto a fé vem do Senhor. Sabemos, irmãos, que o povo judeu fora instruído desde a infância sobre o Messias. Os judeus sabiam de tudo de cor sobre o Messias. Sua linhagem da tribo de Judá, seu local de nascimento, suas obras, sua morte e ressurreição. Contudo, mesmo quando ele se manifestou, cumprindo cabalmente as profecias do Antigo Testamento, não o reconheceram e o rejeitaram. Isso ocorreu porque não lhes foi concedido o dom da fé em Cristo, como foi dado a nós, revelando que a compreensão espiritual depende da graça divina, como está nas Escrituras. João 1,11. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Mas como é que nós cremos? Porque foi nos revelado. A nós nos foi revelado que Jesus é o Salvador. Aos judeus, aqueles judeus incrédulos, não. Mas a nós, gentios, que não temos nenhuma ligação física com eles, estamos hoje na igreja por revelação, irmãos. Sabemos que o dom da fé em Cristo não é concedido a todos os homens, mas sim àqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É algo seletivo, é algo selecionado. Deus não dá esta fé a qualquer pessoa. Deus nos deu essa fé e é por isso que nós deveríamos render graças ao Senhor, por estarmos incluídos neste grupo pela graça do Senhor. Nossa dívida de gratidão é incomensurável. Não há espaço para o orgulho, apenas para o louvor humilde e contínuo, como diz Atos. Os gentios, ouvindo o apóstolo Paulo, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essas pessoas, dentre elas somos nós, que aqui estamos. Deus nos escolheu e nos confiou essa graça. Meus irmãos, podemos até ser carentes de tesouros terrenos e viver um dia após o outro enfrentando um leão por vez. Diante de tantas dificuldades, o mundo pode nos enxergar como insignificantes. No entanto, Deus nos concedeu o maior de todos os bens, a fé em Cristo Jesus. Não temos ouro, não temos prata, mas temos a fé salvadora que Deus nos concedeu. Por meio dela, nos apossamos do perdão de nossos pecados e da segurança da vida eterna. Como diz João, falando as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vamos ressuscitar dos mortos, se Jesus não voltar hoje, e não iremos ser lançados no inferno, porque nós temos a fé que foi nos concedida. Ainda que desfrute dos prazeres transitórios do pecado ou das alegrias lícitas desta vida, esses homens, sua tragédia se revelará ao fim de sua jornada. Ao fechar os olhos para essa existência, eles não terão acesso ao reino de Deus, barrado pelo peso dos seus pecados e pela ausência de um arrependimento genuíno. A porta dos céus estará aberta para nós por causa da fé, mas para os incrédulos fechada. Como nós não temos motivo para agradecer a Deus? Dando continuidade à sua ação de graças, Paulo exalta o amor fraternal manifestado por aqueles irmãos em favor de todos os santos. Ele reconhece que a fé no Senhor Jesus e o cuidado prático com a igreja caminham juntas. Ele declara no versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças. O amor é intrínseco à natureza divina. Por essa razão, somente aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento são habilitados pelo Espírito Santo a demonstrar amor puro, sacrificial aos irmãos. O amor não é um dom natural, é um dom especial, é fruto do Espírito Santo, como diz em 1 João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquela igreja era composta por judeus e gentios, bem como por membros das classes alta e baixa. O que em condições normais seria um cenário explosivo devido às profundas diferenças culturais e sociais. Transformou-se em um reduto de fraternidade intensa, onde a unidade em Cristo superava qualquer barreira. Que coisa linda, né? Os judeus e gentios não se davam, mas aqueles judeus e gentios que faziam parte da igreja de Éfeso, eles se amavam mutuamente, porque o amor inundou o coração deles e aquelas diferenças sociais e culturais foram removidas, a barreira de separação foi removida. Havia um amor fraternal que não se limitava aos membros locais, mas se estendia generosamente aos irmãos de outras comunidades e regiões. O versículo 15 diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Nisso reside a marca autêntica de uma igreja viva e de cristãos genuinamente convertidos. Diante disso, cabe uma reflexão. Como a sociedade nos enxerga como uma comunidade evangélica? O que eles pensam de nós? Será que o nosso amor fraternal é tão evidente que as pessoas de fora chegam a ouvir falar dele? Eu estou ouvindo falar do amor que vocês têm por todos. Ele ouviu. Conseguimos identificar essa marca de Cristo em nós mesmos e naqueles que nos cercam? João 3, 1 João 3 diz, olha, vamos ler. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como podemos observar, a oração que agrada o coração de Deus é indissociável da ação de graças. Oração boa, poderosa, é que tem a gratidão embutida nela. É imperativo que sejamos gratos de forma contínua, como diz Paulo, em tudo dá graças. Que a mesma intensidade que dedicamos às nossas súplicas seja aplicada ao nosso agradecimento. Comprometemo-nos a recordar constantemente os feitos do Senhor, tanto em nossas vidas quanto na de nossos irmãos, rendendo graças por bênçãos terrenas e, acima de tudo, pelas bênçãos espirituais. Agir assim é viver de modo plenamente agradável ao Senhor. Que Ele nos abençoe.